tratando a alma em tempos de distanciamento social, em tempos difíceis, em que nós seremos exigidos além daquilo que normalmente somos exigidos. Um desafio de fé, um desafio de humanidade, um desafio para todos nós. E a nossa intenção com Tratando a Alma é transmitir uma palavra de fé, uma palavra de conforto e uma palavra de encorajamento para você. A gente, nesse momento, precisa buscar essa força que vem de Deus, buscar essa força que vem do nosso irmão, da comunhão que temos como família, como irmãos, como sociedade, encher o nosso peito de esperança e fazer o que tem que ser feito, sabendo que colheremos dores, colheremos lágrimas sérias, profundas, verdadeiras, mas conseguiremos também ultrapassar esse vale que teve o seu início, está tendo o seu transcurso, mas terá o seu fim. E nós estamos partilhando nesse momento o Salmo 23, que fala do nosso Deus como nosso pastor. Salmo 23, um salmo tão conhecido, está entre os textos bíblicos mais conhecidos, não é mais um texto só da Bíblia, é um texto de toda a humanidade, independente do credo, independente de você crer ou não em Deus, tornou-se um salmo de toda a humanidade, um salmo que todos conhecem. Mesmo você que não é um cristão confesso ou que frequenta uma igreja, não é disso que se trata nesse momento. E nós vamos ver isso hoje. O que significa esse Senhor que é o meu pastor, que é o seu pastor, que é o nosso pastor? O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. É interessante que Davi diz que o Senhor é o seu pastor. Ou seja, Davi fala de relação, fala de intimidade, de um relacionamento profundamente íntimo. O Senhor é o meu pastor. E era um pastor falando para um pastor, porque Davi era um pastor de ovelhas. Então, ele fala para um outro pastor que é o seu pastor. Davi sabia muito bem o que o pastor fazia. O pastor, ele tem que guiar, ele tem que suprir, ele tem que proteger. O pastor está o tempo todo ao lado das suas ovelhas. Então, Davi traz para a gente um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador e Sustentador do Universo, um Deus intransponível, um Deus impenetrável, um Deus santo, um Deus que está nas alturas, mas um Deus que também está com a gente, com os pés aqui na terra, misturado com a gente, um Deus que é pastor. Isso é maravilhoso, porque não é um Deus distante, mas é um Deus que se faz presente. Então, queridos, esse momento ele é muito importante, porque através dessa palavra, o Davi está trazendo para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, esse entendimento de que Deus é o nosso pastor. E ele não é só um pastor, ele é o melhor de todos os pastores. Se um pastor supre, ele suprirá melhor que todos. Se um pastor protege, ele protegerá melhor que todos. Se um pastor alimenta, ele alimentará melhor que todos. Se um pastor guia, ele guiará melhor que todos. Por isso Davi diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Jesus fala sobre isso. Ele mesmo se colocou como pastor. Ele diz assim, em João capítulo 10,
Jesus fala assim de si mesmo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Um Deus que é pastor, um Deus humilde, um Deus gracioso, um Deus servo, um Deus que se coloca e se mistura com a nossa vida para nos conduzir, para nos suprir, para nos proteger, para estar à nossa frente. Não há como nos esquecermos da imagem de Jesus, da sua última ceia, antes da sua paixão, quando ele reúne os seus discípulos e toma uma atitude completamente surpreendente, descabida dentro da nossa lógica. Diz a palavra que ele se coloca em pé, se despe do seu dorso, despe o seu dorso, tira a sua capa, se ajoelha aos pés dos discípulos e, nu e ajoelhado, lava aqueles pés feridos, sujos, e olha para eles e olha para a gente e diz: se vocês quiserem ser felizes, se vocês quiserem ser bem-aventurados, vocês têm que fazer como eu faço. Ou seja, um Deus que se coloca como servo, um Deus presente na nossa vida, presente hoje, na minha vida, na sua vida, presente hoje na humanidade, presente hoje no meio dessa pandemia, um Deus que se faz presente, um Deus que é nosso pastor. Ele não está tão distante, ele é acessível, e a Bíblia está cheia de textos que falam de um Deus de relação, um Deus que se aproxima, um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que entende o nosso dilema, um Deus que se lembra que nós somos pó, um Deus comovido, com a gente. E é tão importante porque nessa hora, queridos, nós precisamos de um pastor que nos guie, que nos supra, que nos alimente, que nos abençoe e que nos proteja. E é tão interessante porque se ele é o pastor, então eu sou ovelha, Davi é ovelha, nós somos ovelhas. E exatamente aí que está o problema. Ser ovelha. Porque a ovelha é dócil, a ovelha ela não se guia sozinha aos apriscos, ela não se guia sozinha às águas tranquilas, nem aos pastos verdejantes. A ovelha ela é inofensiva e ao mesmo tempo desprotegida, vulnerável. A ovelha é o retrato da nossa vida, da humanidade. Nós estamos presos a um fio tênue, como uma teia de aranha que a qualquer vento, a palavra de Deus nos diz que a nossa vida é como um vapor d'água que vem, que se esvanece e some. Somos como a erva seca, nós somos assim, limitados, furados, não somos completos, não somos imortais, nós somos ovelhas. Só que admitir isso, admitir que nós não temos o controle de tudo, admitir que nós não sabemos tudo, que não podemos tudo e que não nos bastamos, aquilo que cria a grande ruptura, que machuca a nossa relação com Deus, quando a gente olha para Deus e diz: vai ser por minha conta e risco, deixa comigo. Só que o tempo todo o Senhor está se colocando como nosso pastor e dizendo: seja a minha ovelha. Não é que eu não vá fazer o que eu tenha que fazer, eu tenho que fazer o que é preciso fazer. A vida foi dada por Deus para que eu a viva. A vida é um problema meu. Essa pandemia é um problema da humanidade. As nossas lutas no dia a dia, superar esse momento de distanciamento é um problema nosso, real nosso, é uma visita do real na nossa vida.
Quantas vezes você já se deparou nesses dias sem ter uma palavra, sem conseguir simbolizar, sem conseguir elaborar qualquer pensamento? Porque a realidade e o real, ele vem com essa força de dar uma destrancada na gente, ele dá uma acordada e a gente fica sem palavras. Então não é isso, eu não estou falando de algo irreal, mas eu estou dizendo de você compreender que essa vida que nós temos que viver, que é para a gente viver, ela só não é a nossa vida, e ponto, é a vida que Deus nos deu. É a vida de Deus que nós vivemos. Há um ser todo-poderoso acima de nós, mas que se coloca ao nosso lado como nosso pastor. E quando eu começo a compreender isso, entender que eu vivo essa vida que é de Deus, então eu sou tomado de uma humildade, de uma generosidade e de um senso de dependência. Eu dependo de Deus e dependo das pessoas. Nós dependemos de Deus e das pessoas. E quando eu parto para fazer a minha vida, para buscar as minhas soluções, para ir para a minha luta, eu não vou sozinho, Deus vai comigo, Deus está à minha frente. Deus não só me consola, Deus me inspira, Deus me infunde vida, Deus clareia o meu entendimento, Deus abre meu peito para eu receber o melhor, Deus renova a minha esperança, Deus me traz pessoas que são a sua voz, o seu braço e o seu coração na minha vida. E aí é uma caminhada diferente, é uma caminhada sabendo que eu não estou só, que Deus está comigo. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Se Deus não estiver conosco, nós não conseguiremos. Se Deus não for à nossa frente, nós não chegaremos a lugar algum. E essa percepção de que nós temos um pastor não nos enfraquece. Muito pelo contrário. Não nos tira a responsabilidade, não nos isenta. Não tira a vida da gente para que Ele viva por nós. Não é disso que Deus fala. É vivermos a nossa vida na dependência e na consciência de que essa vida é, antes de tudo, dele. E é Ele que está conosco. Nos momentos mais difíceis e nos bons momentos. Nas lágrimas que certamente nós choraremos por conta dessa doença, como muitos já têm chorado. Nas lutas que muitos de nós têm que estar ali na rua, na vida nua e crua, batalhando nos hospitais, coletando lixo, fabricando pão, protegendo a cidade, fazendo a cidade acontecer. As pessoas da imprensa que têm também buscado informações, os governantes, os administradores, pessoas que estão lá no fronte, batalhando, lutando, fazendo contato, e Deus está abençoando essa gente bonita, renovando a coragem e o amor, para que ele seja um canal de vida para todos nós. O cuidado e essa dependência que nós temos para reconhecer a dependência do outro também, e reconhecer o fragilizado, o necessitado, que nesse momento será muitas vezes um necessitado de recursos financeiros, um necessitado de alimento, e a gente vai ter que aprender a dividir, e dividir, e dividir. Então, essa compreensão de que a vida não é só minha, me tira desse ensimesmamento, desse umbigamento, dessa coisa egoísta, e me faz ver a vida com outros olhos, e me faz tirar um peso dos meus ombros, me traz a beleza do partilhar. Nós não estamos sozinhos. Deus é o nosso pastor. E nós não somos ovelha solitária. Deus não é pastor de uma ovelha só. É pastor de todo esse aprisco, de todo esse rebanho chamado humanidade. Quem divide é a religião. Deus traz todos para perto de si. Deus é gracioso. A graça de Deus está em lugares onde a igreja jamais colocará o seu pezinho. E a igreja
E Deus estará ali abençoando e fazendo a diferença na vida das pessoas e através das pessoas. Eu quero deixar para você um texto maravilhoso da palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 41. E esse texto é como uma palavra profética para você, meu querido. Você que está começando esse dia, você que terá que trabalhar, ou você que ficará em casa, trabalhando em casa, ou você que tem que cuidar das coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 41, 10 e 13. Por isso não tema, pois estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, o seu pastor. Eu sou o seu pastor, diz o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Meu pastor. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Olha o pastor falando. Eu o suprirei, eu o guiarei. Eu o alimentarei. Eu o protegerei, eu estarei contigo. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Versículo 13. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o seu pastor, que o segura pela mão direita, lhe diz: não tema, eu o ajudarei. A gente tem limites. Tem uma hora que as nossas forças elas se vão. Tem momentos que é difícil até mesmo olhar para frente. Mas é nessas horas que o meu pastor pode por mim. Espiritualidade é viver aquilo que Deus é na minha vida, dos momentos mais dramáticos pelos quais eu passo, como agora. Você não está sozinho. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família. Estejam nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, nas farmácias. Estejam sobre os nossos governantes. Estejam sobre os trabalhadores que têm feito o país acontecer, o país se mover, que trazem a comida, que trazem segurança, que trazem ordem nesse momento tão dramático. Que o Senhor esteja com todas as pessoas que se sentem apertadas, se sentem machucadas, se sentem doídas nesse momento. Que o Senhor as conforte e renove o seu ânimo. O Senhor, só o Senhor, é o nosso pastor. Amém. Deus te abençoe, querida. Amanhã continuaremos o nosso Tratando a Alma em tempos de distanciamento social. Um beijo no coração. Fique na paz do Senhor.